Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de letras gregas. Não é um bicho de sete cabeças. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente começa a aprender alguma coisa que a gente acha que é difícil, a gente já tá com o pé atrás. Eu não quero que vocês tenham esse pé atrás. Não é uma coisa complicada, tá? É uma coisa bem simples e muito útil, tá? Vamos lá. O que são letras gregas? Só para a gente entender um pouquinho, um passo atrás, tá? Matematicamente falando, e aqui não é, você não precisa entender completamente, mas se você for de exatas, pode ter certeza que isso vai te ajudar, tá? Matematicamente falando, o que que acontece? Quando a gente está precificando uma opção, a gente já falou que a gente utiliza o modelo de Black-Scholes. Esse modelo de Black-Scholes é um modelo relativamente bastante simples, ele é bem simples, se você olhar a fórmula dele, ele é uma fórmula bem simples, com muito pouca condição de contorno, não há, assim, você não precisa ser muito bom em exatas para que você entenda ali mais ou menos como é que funciona o modelo. Tá? Só que todo modelo matemático acaba sendo, né, de uma forma ou outra, algum tipo de fórmula ou algumas fórmulas ou várias fórmulas, né, para tentar justificar aquilo que ele quer. Tá? Então, basicamente, quando a gente está precificando uma opção, a gente está utilizando um modelo matemático. Um modelo matemático é uma fórmula. Uma fórmula, ela pode ser derivada. Então, o que a gente tem que pensar pensando em matemática? Que basicamente o modelo de Black-Scholes, tá? Ele é uma f, uma função, uma f de 5 fatores: preço do ativo objeto, strike, tempo, juros e volatilidade. Ele é uma função que depende de 5 variáveis. Perfeito? Tá bom. Então, quando você tem uma função que depende de alguma variável, é possível você fazer um negócio chamado derivada. Que basicamente, em muitos casos, você consegue, ao aplicar uma derivada sobre uma dessas 5 variáveis, você consegue entender qual é a participação dessa variável no preço total. Vocês entenderam? Ó, eu tenho uma função que depende de 5 variáveis. Logo, ela é uma resposta, ela vai dar uma resposta, que é o preço do ativo objeto, que é o preço da opção, tá? E essa resposta depende das 5 variáveis. Quando a gente faz a derivada, né, que é o que a gente chama de derivada parcial, quando a gente faz uma derivada sobre um dos fatores, a gente entende a relação desse fator nesse preço todo, tá? As letras gregas, então, são essas derivadas. Basicamente é isso, tá? Isso foi a parte matemática. Isso foi a parte matemática. Agora, vamos para a parte, vamos entender, né? Vamos entender. Pegamos, por exemplo, uma função, uma opção, jogamos 5 variáveis dentro dessa função, ela me deu o preço da opção. Aí imagina que eu queira fazer assim, ó. Puta, sabe o que eu queria? Eu queria entender qual é a relação desse preço só com o preço do ativo objeto. Eu tinha 5, joguei 5 dentro de um modelo, ele me deu um valor. Eu quero entender desse valor, tá? Como esse fator aqui interfere nesse preço. E aí a gente tem uma letra grega, 2 letras gregas, 3 letras gregas, 4 letras gregas. Então, basicamente, uma letra grega ela vai te dar, tá, uma resposta de como aquele preço da opção varia de acordo com cada um dos fatores. Ficou claro? Não ficou. O Allan Kardec. Puta, eu adoro o nome desse cara. Sério. Se eu tiver outro filho, meu filho chama Leonardo. Se eu tiver outro filho, ele vai chamar Allan Kardec. Esse nome é muito bom. Vamos lá.
Não ficou claro. Sabe por que não ficou claro? Porque não ficou visual. Eu sei, eu consigo ver, ó, quer ver, ó? Eu consigo ver a Eli Fernandes com a cara assim, ó. Puta, Marcel, isso eu não entendi muito bem ainda. Vamos lá, ó. Eu tenho essa visão, tá, gente? Durante a pandemia, eu consegui aprender a ver que vocês não estão entendendo, tá? Preço do ativo objeto, preço de exercício ou strike, né? Mais fácil. Juros, tempo e volatilidade. A gente viu que os cinco fatores, eles juntos, né? Eles juntos, unidos, eles entrando dentro de uma caixa preta, entrando dentro de uma caixa preta, botar aqui a nossa caixinha preta. Nossa caixinha preta chamado modelo de Black-Scholes. Tá preto, porque vocês não estão vendo nada, mas vocês vão ver agora. Tá? Ele nos dá o preço da opção. É assim que funciona o modelo de Black-Scholes. Né? Beleza. O preço da opção é o que eu quero, é o que eu sei, é o que o meu modelo me retorna. Agora imagina que eu queira assim. Ó. Qual é a relação do preço da opção, tá, com o preço do ativo objeto? Repara que o preço da opção depende do 5, mas eu quero só a relação dele com o preço do ativo objeto. Basicamente, eu quero perguntar assim: se o meu ativo objeto subir R$1, o que acontece com a opção? Percebe? Eu tenho 5 fatores que dão um único preço. Mas eu preciso entender, eu preciso fazer essa pergunta, por exemplo, de como que se o meu papel subir R$1, o que acontece com o preço da minha opção? Ou ainda, eu posso querer fazer a pergunta assim, ó: o que acontece com a minha opção quando a volatilidade aumenta? Só a volatilidade. Qual é a relação do preço da volatilidade com o preço da opção? Ou eu posso querer perguntar qual é a relação do preço da opção com os juros? Qual é o preço da relação, a relação entre o preço da opção com o tempo? E assim surge as letras gregas. Letra grega é isso. Simples. Eu falei a parte mais complicada, que é a parte matemática. Por que eu gosto? Porque se você for engenheiro, matemático, estatístico, alguma coisa que estudou, economista, alguma coisa que estudou matemática, isso ajuda muito o seu entendimento. Se você não for, esquece. Isso é coisa de louco. Derivada é coisa de louco. Não precisa. É só a relação entre o preço da opção e os fatores. É só isso. Tá? Agora vamos ver quais são essas letras gregas. Vamos ver quais são essas letras gregas. A primeira letra grega e a mais importante, e aqui eu falo para você, se em algum momento uma das 230 pessoas que está aqui nessa sala comprou uma opção e não sabia o que era delta, eu tenho uma notícia para você: você estava jogando completamente no escuro e completamente sem armas. Porque a letra grega, você vai ver que ela é uma puta de uma letra grega e dá muita informação necessária. Tá? Primeiramente, a letra grega delta, tá? Delta, ela é a primeira derivada do prêmio da opção pelo preço do ativo objeto. De tudo que a gente falou, sabendo ou não matemática, você já sabe então que o delta ele vai nos dar a relação do preço da opção com o movimento do papel. Basicamente, ele dá duas informações importantes. A primeira delas, variação do preço da opção com relação ao preço do ativo objeto. Olha que informação, tesão. Porque se você não souber quanto o seu papel precisa subir para que a sua opção valorize,
você está jogando no escuro. Por quê? Porque, vamos lá, eu comprei uma opção que custa R$1. Eu acho que meu papel vai subir R$5, pela minha análise. Se eu não souber o que é o delta, eu não tenho a menor ideia quanto vai valer a minha opção caso o meu papel suba R$5. Vocês perceberam uma coisa? E agora eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês perceberam uma coisa? Que opção, o preço dela não é dado por oferta e demanda? Eu digo que em 99% do mercado, tá? Ou num mercado sério, tá? Num mercado num mercado, vamos dizer assim, perfeito, tá? O nosso não é perfeito, mas é bastante próximo disso quando se trata de precificação, tá? Em 95% dos casos, o preço de uma opção não depende de lei da oferta e da procura. O que eu quero dizer com isso? Que uma opção que você compra, ela não vai valorizar só porque as pessoas começaram a comprar. É diferente de uma ação. Uma ação, por exemplo, né? Se você comprar Petrobras e um monte de gente começar a comprar Petrobras, não importa, o preço da ação não está ligado ao fundamento da empresa. Ele está ligado à expectativa do mercado, que o mercado acha e quantas pessoas tem comprando e vendendo. Então, basicamente, se um papel está subindo, tem bastante gente comprando ou pouca gente vendendo. Né? A lei da oferta e da procura, quando a gente está falando de ação, ela funciona. Realmente. Por exemplo, o caso da GameStop, que acabou de acontecer. Não sei se você viu, o Elon Musk falou para comprar, tal. O papel subiu 50 mil%. O fundamento da empresa não tinha mudado nada. Não tinha acontecido nada. Mas quando a gente está falando de ação, a lei da oferta e da procura funciona. O que para mim, o que pra gente investidor, pra gente agora matemático, porque agora que vocês estão aqui comigo, todo mundo aqui é matemático, é ruim. Preço depender de oferta e procura quer dizer que depende de sentimento de mercado, quer dizer que é mais difícil de controlar o risco. Numa opção, em 95% dos casos, não importa se tem muita gente querendo comprar, o preço dela não vai aumentar se os 5 fatores não mudarem. Por que eu falo 95% dos casos, gente? Eu falo 55%, 95% dos casos, porque algumas vezes, algumas pessoas, influenciadores da internet, dão algum tipo de call muito forte, e não é que o preço da opção muda, né? É o que, na verdade, a gente de dentro da mesa ali começa a perceber, é que muita gente começa a comprar uma call específica, e aí o market maker olhando, ele fala assim, na boa, eu vou botar o preço mais caro porque tem muita gente querendo comprar e vocês vão pagar mais caro, tá? Basicamente é isso que acontece. Aconteceu com o Bradesco esses dias, né? Não sei quem falou para comprar a opção de Bradesco, um monte de gente começou a comprar a opção de Bradesco, distorceu toda a curva de Bradesco. Por quê? Porque todo mundo jogou o preço das opções de Bradesco lá em cima, porque a pessoa física estava pagando qualquer coisa. Mas isso não tem que ser uma regra. Isso não é uma regra. Tá? No preço da opção, ela vai valorizar, por exemplo, se o ativo objeto. Se uma call vai valorizar se o preço do ativo objeto subir. E o mais tesão disso é que você consegue saber quanto ele vai precificar. Como que você sabe? Você sabe pelo delta. Então ele nos dá a variação do preço da opção com relação ao preço do ativo. Vai, fala a verdade. Uma arma, se você não tiver, você está muito atrás dos outros. A segunda definição de delta, aqui eu peço um certo... Qual que é a palavra? Sabe quando, assim, não é exatamente isso, tá? Matematicamente falando, o delta não é a probabilidade de exercício de uma opção, tá bom? Então, eu peço desculpa, tá bom? Mas eu falo isso porque se você botar na conta, não é, mas parece muito. Tá bom? E para entender o delta, essa definição ajuda demais. E mais do que isso, no trade
essa definição é muito mais importante. Então tem muita gente que quando, né, alguém fala que o delta é a probabilidade, quer ser chato, quer ser crica, quer entender de mercado, porque eu não sei se vocês já repararam, quem entende de opção quer se colocar em um patamar acima dos outros, porque a opção tem muita matemática. Eu não quero fazer isso. Eu quero explicar para vocês como é que funciona. Então, eu não me importa, tá? Que não seja na vírgula, mas entenda que o delta ele pode ser interpretado como a probabilidade de exercício de uma opção. Vocês vão ver como isso é importante. Bom, agora eu quero mostrar isso para vocês na prática. Para isso, eu vou abrir a nossa planilhinha de payoff. Cadê a nossa planilhinha de payoff? Eu devia ter aberto algumas planilhas antes de começar a aula, né? Mas como eu falei, ou eu lembro de uma coisa, ou eu lembro de outra. Então, eu sou assim, eu tenho essa cabeça aqui, não tenho o que fazer. Eu esqueço mesmo. Vamos lá, planilha de... Não é de payoff, não. Calculadora de opções. Quero abrir a calculadora de opções. Vou jogar ela aqui para vocês, a calculadora de opções. Tá aqui, tá? Essa calculadorinha vocês já têm, vocês já possuem. Se você não possui, é só entrar lá no grupo do Telegram e pedir, tá lá nas mídias, é a coisa mais fácil do mundo. Você consegue baixar, tá? Basicamente, o que ela faz? De novo, eu vou tirar essas eu vou deixar essas contas aqui do lado, ó. Por quê? Porque aí a gente fica mais inteligente, ó. Fica um negócio, puta, olha o que os caras estão estudando. Negócio mó difícil. Não, não é, tá? Não é. Vamos lá, o que importa é essa parte, tá? Basicamente, o que a gente consegue aqui, ó? Eu consigo colocar os 5 fatores, quais são eles? Preço do ativo objeto, strike, tempo até o vencimento, juros e volatilidade. E essa planilha, ela me dá o preço teórico, ou seja, utilizando o modelo de Black-Scholes, o preço teórico da call e o delta. O preço teórico da put e o delta, tá? Vamos entender agora, tá? Vamos entender agora. Muita atenção aqui. Muita atenção aqui, tá? Eu vou aproximar. Não, preciso tirar um pouquinho. Tá? Ó, vamos lá. Imagina que eu queira comprar uma opção que vença no dia 20/7/2021, ou seja, daqui 62 dias úteis, tá? O papel esteja valendo, vamos dizer, 15,25, 15 reais. Eu queira comprar uma call de strike 16, tá? Os juros a 2,75 e a volatilidade desse papel, a gente já vai entender o que é a volatilidade do papel, e a volatilidade do papel, por exemplo, no 40%. Tá? Essa opção, utilizando todos esses fatores, tá? E aqui ele utiliza, ó, aqui ele utiliza esses, aqui ele utiliza esse e aqui ele utiliza esse. Então todos os fatores estão sendo utilizados, né? Por esses fatores, essa opção custa algo em torno de 0,82 centavos. Tá? Primeira coisa que você já percebe. O delta é de 42. Qual que é a segunda definição que eu falei do delta? Gente, o delta é a probabilidade de exercício. Puta que pariu! Eu sei qual é a probabilidade que essa opção tem de ser exercida. Então, basicamente, eu sei que matematicamente, não tem nada a ver com o mercado, tá? Matematicamente falando, a conta é um pouquinho diferente, mas, tá? O papel está 15. Quando que uma call vai ser exercida? Se ela estiver uma call de 16, né? Se o papel estiver acima de 16. Tá? Qual é a probabilidade matemática disso acontecer? 42,39%. A primeira coisa que você tem que pensar é: vocês concordam comigo que quanto mais distante o strike estiver do preço do ativo objeto, menor vai ser o delta, concorda? Por quê? Porque se eu mudar aqui para 18, você concorda que para uma call de 18 ser exercida, o papel tem que estar acima de 18? Vou perguntar para vocês, o que é mais fácil? O papel estar acima de 16 ou acima de 18? Obviamente acima de 16.
Por quê? Porque todo papel que está acima de 18 está acima de 16. Mas nem todo papel que está acima de 16 está acima de 18. Logo, se eu mudar aqui para 18 e der o Enter, o que eu tenho que ver acontecendo com o delta? Ele tem que cair. E ele caiu. De 42 para 21. Então eu sei, pelo delta, que a minha opção tem 20% exercida. Se eu subir mais, por exemplo, para 20, o delta vai cair mais. E esse delta vai tender a zero quanto mais alto estiver o valor do strike. Por exemplo, um de 22, tá? Tem 3,62% de chance de ser exercido. O que é um pozinho, gente? O que é um pozinho? Vem aqui. Vamos dar a definição que você nunca mais vai esquecer. Quando uma opção vira pó, quer dizer que chegou no vencimento, tá? E a sua opção não deu exercício. Toda opção que no vencimento não dá exercício, vira pó. Então você comprou uma opção, uma call, o papel ficou abaixo do preço da call, ela virou pó. Ela não vale nada, ela vale zero, ela virou pó. Tá? Essa é a palavra virou pó. O que é um pozinho? Um pozinho é quando a gente acha que uma opção tem muita probabilidade de virar pó. Ela é um pozinho. Ah, essa opção aí vai virar pó. Ou seja, uma opção com delta baixo é um pozinho. Uma opção com delta baixo é um pozinho. É isso que é pozinho. Quando a probabilidade, tá, de você de ser exercido é muito baixo, é um pozinho. Eu diria, tá? Aqui a gente até pode colocar uma certa. Eita, merda. Eita, o que aconteceu aqui? A gente até pode colocar. A gente até pode colocar uma regra, vai, que sei lá, o delta abaixo de 15%, 20% é um pozinho, tá? Então aqui, se você pegar, por exemplo, uma call de 19,5, que o delta é 11, pô, é um pozinho, tá? Quanto mais deep out of the money, menor o delta, mais pozinho ele fica, tá? Então o delta, para uma delas a gente já viu. Agora eu quero mostrar para vocês a outra utilidade do delta. Vamos lá. Aqui vocês percebem, né, que a relação delta com a call e a put também ela é como eu posso dizer? Se o delta da call aumenta, o da put diminui. Se o delta da call diminui, o da put aumenta, né? Porque o papel, se for o mesmo strike, né, se o papel sobe, o preço da put diminui, o delta da put diminui. O delta da call aumenta, o preço da call aumenta. Tá? Vamos lá. Agora a segunda observação. Tá? O papel a 15, o strike de 15 vale 1,23. Então, ó, com o papel a 15 vale 1,23. Eu sei que o delta vale 55,30. O que significa? Significa que, caso esse papel, tá? O que esse delta significa também, tá? Caso esse papel suba R$1, esse delta vai ser acrescido no preço da call. Basicamente, com o papel a 16, essa call que hoje vale 1,23, ela tem que valer 1,23 mais o delta. Ela tem que valer algo em torno de 1,78. Tá? Marcel, faz o teste para a gente ver. Ou seja, então, se esse papel for de 15 para 16, essa opção tem que ir de 1,23 para 1,78. E ela vai para algo muito próximo de 1,78. Tá? Então, o delta, ele te dá tanto essa informação de probabilidade, como essa informação de quanto o papel
vai subir ou cair, tá? Porque se você pegar aqui, ó, você pode falar assim, ó, e com o papel a 14? Com o papel a 14, ela vai valer 1,23 menos o delta, tá? 0,68. Se eu colocar o papel no 14, vale algo muito próximo de 0,68, tá bom? Beleza, beleza. Então a gente entendeu o que é o delta. Uma observação bastante legal, tá? Quando uma call, tá? Quando uma call ela é in the money, quando uma call ela é, eu vou fazer uma tabelinha aqui que eu nunca fiz, que eu acabei de pensar, tá? Quem assistiu, quem já assistiu minhas aulas sabe que eu nunca fiz essa tabelinha, até porque eu nunca fiz de fato, né? Ah, vocês viram São Paulo ontem? Nossa senhora, velho, é campeão, hein? Eu tô querendo não me iludir, mas eu já tô iludido. São Paulo é campeão amanhã, sério. Tenho certeza absoluta que São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Pode me cobrar. Dia 21/4, tira um print. No final da Libertadores, pode soltar esse print que o São Paulo vai ser campeão. Tá aqui gravado no YouTube pro mundo todo. Quando uma call é in the money, o delta dessa call é maior do que 50%. Quando ela está dentro do dinheiro, o delta é maior do que 50%. Vamos fazer um teste? Se o papel tá, se o papel tá 15, uma call in the money vai ser uma call de strike 14, tá? O delta dela é maior do que 50. Tá bom? Quando uma call é the money, o delta dela é igual a 50. Quando uma call é out of the money, o delta dela é menor que 50. Tá? A mesma coisa, e aqui que é o legal, a mesma coisa vale para put. Olha que relação interessante a gente acabou de tirar. Tá? Eu vou até botar aqui, ó, classificação por tipo. E vou montar um quadrinho para vocês, bem bonitinho. Por que eu vou montar esse quadrinho? Porque eu vou mandar lá no grupo do Telegram para que vocês tenham esse quadrinho pintado de azulzinho. Tá? Vou tirar aqui um print e vou mandar lá no grupo do Telegram para vocês. Calma aí. Vou ir lá no Telegram. Telegram. São Paulo está fora do dinheiro. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Aqui, ó. Mandei lá no grupo para vocês, tá? Quem tiver lá já pode pegar esse quadrinho que a gente acabou de fazer, é um quadrinho bastante importante, tá bom? Adorei essa do Geraldo Marques. São Paulo está fora do dinheiro. Qual é o delta de São Paulo? Olha que coisa linda, olha como vocês entenderam a ideia. É desse jeito que a gente fala no mercado, gente. A gente fala no mercado exatamente assim. Ah, qual que é o delta disso aí? Ah, o delta disso aqui é 10. Quer dizer que tá muito fora do dinheiro. Vocês entenderam? Com essa brincadeira que vocês acabaram de fazer, tá? Eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Porque é desse jeito que a gente fala no mercado. É tipo assim, uma brincadeira que eu faço, por exemplo, com o cara que trabalha do meu lado. Pô, faz tal coisa aí. Aí o cara, delta 5 de eu fazer isso aí. É tipo assim, não. Pozinho, fora do dinheiro. Tá? Vocês entenderam completamente. Tá bom? Quando a gente está falando de opção, tá? A gente utiliza essa questão de in the money, at the money, out of the money, porque ajuda bastante. Mas vocês já entenderam que o delta ele é mais significativo ainda. Tá? Porque se você fizer uma relação delta por tipo de opção, você vai ver que é tipo assim, ó. Vamos ver se dá para chegar em 100. Você vai ver que é tipo assim, ó. Deep in the money, deep in the money, in the money, in the money, at the money, out of the money, out of the money, deep, out of the money. Não tem delta 100%, né? Então a gente pode fazer assim, ó. Menor do que 10. Nossa, hoje eu tô bom de fazer
gráficos, de fazer tabelas, tá? Vocês entenderam isso daqui? Delta menor do que 20, deep in the money. Não, desculpa, eu errei, né, gente? Delta muito alto, tá? Não importa se é call ou put, tá? Não importa se é call ou put. Delta muito alto, aqui in the money, né? Eu errei total. Delta acima de 50, in the money. Delta abaixo de 50, out of the money. Delta 50, at the money. Delta muito fora do dinheiro, muito baixinho, deep, out of the money. Delta muito alto, deep, in the money. Tá? Então aqui você tira. Também vou mandar isso aqui lá no grupo, porque é um quadro bonito para a gente ter e analisar. Tá? Tá mandado lá no grupo para que vocês também tenham isso. Tá? Beleza. Dito isso, a gente mata o delta. O cara que é mais atento, ele se ligou, tá? E quando a gente colocou a opção, tá? Quando a gente falou papel a 15, strike 15, vale 1,23. Então quer dizer que se o papel for a 16, vale 1,78. E quando a gente joga o papel para 16, não vale 1,78, vale 1,84, né? Ó, 1,78 era o preço que deveria ser, tá? Era o preço que deveria ser. Quando eu jogo o papel para 16, vale 1,84. É próximo? É próximo, mas não é o que você falou, Marcel. Eu sei. Por que que não é? Por duas razões, tá? A primeira razão é que a gente tem uma segunda letra grega. Só para ficar claro, tá? O delta é a letra grega mais importante que vocês vão utilizar, tá? Então, de novo, as outras também são, tá? O gama, o teta e o vega também são. O rho eu nem coloco aqui porque ele não é olhado pelo mercado, nem a não ser que você tenha um book muito grande, você não vai olhar isso. Você não vai olhar o rho, ainda mais que os juros é muito baixo, não faz muito sentido, tá? Então eu nem vou entrar nessa discussão, tá? Mas olhando as 4 letras gregas, a mais importante, ao meu ver, é o delta, depois o teta e o vega juntos, e depois o gama. Bom, pra gente, pessoa física, pro nosso estudo, tá bom? O gama, ele é como se fosse falando matematicamente, né? Ele é a segunda derivada, ou seja, ele é a aceleração do delta. O que eu quero dizer com a aceleração do delta? Não se assuste com termos, tá? Não se assuste com termos. Mas basicamente, se vocês perceberem, tá? O delta de 15 para 16, ele muda. Tá vendo? Ó? O delta ele é 55, se o papel for para 16, ele vai para 67. Então quer dizer, tá? Então quer dizer que cada passo que o papel dá para cima, o delta também muda. Então, muda como? Muda pelo gama. Então é basicamente assim, ó. O gama engorda o delta e o delta engorda a opção. O problema é, falando a verdade sobre o delta, é que o delta, esse 55,3, ele é a variação do preço da opção numa movimentação infinitesimalmente pequena. Ou muito pequena. Se você tiver uma alteração de preço que tenda ao infinito, que tenda a zero, o delta vai ser a variação do preço da opção. Porém, isso na prática não faz nenhum... Assim, na matemática é muito bonito, você consegue provar, fica lindo, mas na prática isso não traz muita coisa. Eu vou falar o que para você? Se o papel subir de 15 para 15,00002, então a minha opção aí sim vai de 1,23 para 1 e não faz sentido, tá? Então no mercado a gente usa os 15, o R$1, tá? Se o papel subir R$1, vai subir mais ou menos 0,55 por
tá? Informação. Mas vocês vão ver que, vocês concordam comigo que se esse papel subir de 15 para 15,01, significa que esse papel tem que ir de 1,23 para 0,01 vezes o delta. E dá isso mais 1,23. Não precisa entender essas contas que eu estou fazendo, tá? Mas basicamente, se você pegar, quanto menor o intervalo que você pegar, mais próximo isso aqui vai ser um do outro. Ó, se eu mudar o papel agora para 15,01, tá? Eu vou botar aqui, ó, 1,23, deixa eu colar como valor, para que a gente não perca esse cara, tá? Se eu botar aqui para 15,01, aí sim, ó, fica muito mais, ó, tá vendo? Ficou igual o que era. 1,23,814, tá vendo? Aí o delta, quanto menor a variação do preço do ativo objeto, mais ele vai representar. Quando a gente fala de R$1, é porque é mais fácil da gente interpretar, tá? Mas matematicamente falando, isso tem que ser uma coisa muito pequena, tá bom? Mas entenda como R$1. A grande questão é que quando esse delta aumenta, quando o papel sobe, o delta aumenta. Quem vai nos dizer quanto que o delta aumenta? O gama. Então ele vai medir a intensidade que o delta aumenta quando o ativo objeto aumenta, né? Ou quando é a call e o contrário quando é a put. Tá bom?